A história começa com uma menina chamada Aba Ono indo para a escola. No caminho, ela encontra sua amiga Nai e elas se cumprimentam. Nai pergunta se Ono completou sua lição de matemática e ela responde afirmativamente, mas diz que não deixará que Nai copie. Nai faz de conta que não entendeu e, enquanto isso, um homem vestido de preto as segue. Ele finalmente encontrou Ono e sua missão é matá-la em troca de 100 milhões de ienes. Ele saca sua faca, preparando-se para esfaqueá-la, mas o protagonista intervém, tropeçando nele e fazendo com que ele caia. Eles notam o homem e ele pergunta o que ele está fazendo, alegando que tropeçou em sua perna e sujou suas calças. O homem está confuso, afirmando que foi o protagonista quem o tropeçou. O protagonista é Erimi Ibuki, que Nai reconhece. Ibuki diz ao homem que ele pagará por isso e sugere que discutam isso em outro lugar. O homem o xinga e Ono interfere para parar a briga. Ela pergunta a Ibuki por que ele está sempre brigando e Ibuki se irrita e eles começam a gritar um com o outro. Ela então pergunta ao homem se ele está bem e estende a mão para ajudá-lo a se levantar. O homem se prepara para atacar novamente, mas Ibuki o impede, lembrando que sua conversa não terminou. O homem percebe algo e foge. Ibuki o persegue, apesar dos pedidos de Ono para parar. O homem reflete sobre a natureza inesperada do guarda-costas de Ono ser apenas uma criança. Ele diz a Ibuki que não revelará nenhuma informação e pergunta se Ibuki sabe quem é Ono. Ibuki responde que não importa e pergunta como ele apareceu. Do ponto de vista do homem, Ibuki parece confuso e pergunta se ele parecia mal ou legal. O homem então pergunta se Ibuki gosta dela, e Ibuki nega, explicando que, apesar de sua aparência intimidadora, Ono é sempre envolvida em coisas certas e é chata, mesmo quando ele é um incômodo, ela ainda fala com ele. O homem conclui que Ibuki gosta dela, mas ele discorda. Ono encontra-os, enquanto Ibuki olha para ela. Ela nota que o velho homem, sentindo que ele está escondendo algo, ela se aproxima, mas tropeça e cai em cima dele. Ela se desculpa e ele comenta que ela está tão focada nos outros que negligencia a si mesma. Ela rebate que não é culpa dela, pois não pode evitar ficar brava com ele. Ele a aconselha a não se preocupar com ele, questionando como ela se tornará uma advogada se o fizer. Ela concorda, instando ambos a fazerem o seu melhor. Irritado, Ibuki sai e avista o homem de antes, perseguindo-o rapidamente do lado de fora. Ele perde a visão dele, e o homem aponta uma faca para Ibuki, ordenando que ele o siga silenciosamente ou morra. Ele critica a estupidez da gangue Jing, questionando a sabedoria de nomear um garoto como seu guarda-costas. Ibuki supôs que o homem era o único assassino, mas ele revela que eles são uma equipe de profissionais dispostos a matar qualquer um por dinheiro. Quando perguntado para quem ele trabalha, o homem diz que não sabe, apenas seguindo ordens de cima. Ele explica que, após matar Ibuki, eles facilmente eliminarão Ono, enviando uma foto de seu cadáver para seu chefe. Ele ataca, mas Ibuki desvia, cortando as cordas e se libertando, declarando-os inúteis. Ibuki o acerta no rosto, afirmando que não há mais nada a ganhar com eles. Ele ordena que o outro assassino ataque. Ibuki facilmente o derruba, mostrando suas impressionantes habilidades de combate. Seja um chute rápido ou um golpe poderoso, esses capangas ficam atônitos com sua força. Com um sorriso sinistro, ele os alerta para não subestimá-lo, enquanto se prepara para lidar com os atacantes restantes. Ibuki menciona casualmente seu voto de protegê-la e está determinado a não deixar que ninguém interfira nessa promessa. O homem saca uma arma, dizendo a Ibuki para não se gabar. De repente, o telefone de Ibuki toca. O homem diz que eles estão quase terminando e ordena que sua equipe mate Ono imediatamente. Quando ela aparece, ele revela que enviaram um de seus homens atrás dela. O homem estava esperando por Ono na entrada da escola, é por isso que trouxe Ibuki aqui, impedindo um cenário e garantindo que ele não possa salvá-la. O homem zomba de Ibuki, sugerindo que ele precisa de uma equipe para. Ibuki ri, entendendo o que ele quer dizer. O portão se abre e vários outros guarda-costas aparecem. Eles o compadecem por estar exausto, questionando por que o chefe o contratou. O homem pergunta quem eles são e Ibuki responde que são estudantes e colegas de classe de ano. O chefe havia agradecido a ele por aceitar o trabalho,
informando que ele estaria no terceiro ano e havia arranjado para estar na mesma classe que ela. O chefe revelou que Ibuki não era o único em quem ele confiava com essa tarefa. Sua gangue tem uma unidade de escolta criada desde a infância, preparada para essa situação. Todos foram colocados na mesma classe que ela. Ibuki questiona sua necessidade e o chefe lhe atribui um papel específico. Agora, ele colaborará com a classe para proteger Ono. No presente, o assassino a vê sair e se prepara para matá-la, mas é impedido por outro guarda-costas. Ela sai e nota Nai, que pergunta se ela estava esperando. Nai diz que não tinha nada mais para fazer e alerta que é perigoso caminhar sozinha. Ono assegura que está tudo bem porque Ibuki nunca permitiria que ela fosse prejudicada. Como amiga de infância, ela cuidará dele. Nai pondera que Ono não pode descobrir que está sendo alvo de assassinos e que todos na classe são seus guarda-costas. Enquanto isso, Ibuki e os outros colegas de classe concluem a luta. Ele acredita que ambos devem se esforçar para fazer o seu melhor e Ibuki promete que nunca deixará que ela morra e sempre a protegerá. Ibuki reflete sobre sua tarefa de proteger sua amiga de infância Ono, que é desconhecida como a filha ilegítima de Masaito Jingu, o líder da gangue Jing. Ele deseja que ela possa viver uma vida normal, mas como uma potencial herdeira da gangue, ela está sendo alvo de assassinos. É tarefa de Ibuki mantê-la segura sem que ela nunca descubra a verdade. Já se passaram 2 semanas desde que ele foi contratado pelo chefe da gangue Jing. Ele está incerto sobre quando ou onde o assassino atacará e deve tratar todos que se aproximam dela como uma ameaça potencial. Um homem termina seu cigarro e o joga fora. Ibuki fica enfurecido e confronta o homem, perguntando se ele estava tentando matar Ono. Ela questiona Ibuki sobre suas ações e o instrui a soltar o homem. Na escola, enquanto come, Ibuki está sentado ao lado de Ono, que está comendo seu lanche. Nai se aproxima e pergunta se eles estão prontos para a próxima aula. Ibuki responde que sim e Ono concorda. Nai então pergunta se Ibuki está bem, pois ele parece um pouco tenso. Ibuki responde que está tudo bem e Ono concorda, dizendo que ele está apenas um pouco estressado. Nai então se afasta, deixando Ibuki e Ono sozinhos. Ibuki olha para Ono e se pergunta se ele está fazendo o suficiente para protegê-la. Ele se compromete a fazer tudo o que for necessário para mantê-la segura. Almoço. Oh, confidência à sua amiga que Ibuki está escondendo algo. Ela nota que, quando eles vão à escola, ele os encara de longe, fazendo parecer que está espionando-a. A amiga responde que é assustador e sugere que ele pode ser um stalker. Ibuki ouve a conversa e exige saber quem eles estão chamando de stalker, assustando-as. Ele diz a elas para não falar pelas suas costas. Ono o repreende por intimidar as pessoas e ele se confunde, perguntando se não é pior deixá-las fofocar. Os outros colegas de classe notam que eles estão discutindo novamente. Durante a discussão, ela acidentalmente derrama leite no rosto dele. Ela explica que foi um acidente e ele a xinga. Ela se desculpa, dizendo que apenas queria saber mais sobre ele. Ele fica confuso e insiste que não está escondendo nada dela. Ela oferece para ir buscar um pano na enfermaria e sai. Enquanto ela sai, os outros colegas de classe começam a fofocar e perguntam a quem ele estava chamando de galinhas e questionam suas ações, lembrando que foram instruídos a serem discretos. Eles enfatizam a importância de manter Ono desconhecida de sua presença. Ele reconhece que não é o único em quem o chefe confiou a segurança de Ono e que todos na classe 3-4 são seus guarda-costas. Eles todos parecem relaxados, conversando entre si, e ele não pode mais aguentar. Ele grita, perguntando por que eles estão tão relaxados quando Ono pode ser morta a qualquer momento e questiona se eles realmente querem protegê-la. Um menino retruca que é a sua linha e expressa sua desconfiança nele, perguntando por que o chefe contratou um amador. Ele acrescenta que eles são uma unidade treinada para proteger Ono e que não são tão inexperientes quanto ele. Ibuki fica furioso e desafia a insinuação de que ele não pode protegê-la sozinho. Sumiko pergunta se ele quer descobrir e a atmosfera fica tensa, pois todos antecipam uma luta. Suiko declara que, se Ibuki está insatisfeito, ele demonstrará a diferença em suas capacidades e desempenho. Ono retorna e vê todos questionando suas ações.
Sumihiko tenta acalmá-la, mas a situação está prestes a se tornar mais complicada. Vítima, fazendo parecer que Ibuki o atingiu. Ibuki tenta explicar, mas ela fica zangada. Na classe 3, a unidade consiste em 22 pessoas, excluindo Erimi e Ibuki. Enquanto vivem como estudantes comuns, eles enfrentam a ameaça constante sobre Ono diariamente. Quando a escola termina, eles começam sua reunião após a aula. A equipe de vigilância relata que encontrou um carro seguindo Ono esta manhã, ainda estacionado em frente ao prédio. O carro tem placas de licença falsas e janelas tintadas, indicando que são assassinos. Ibuki vê o carro e ela pergunta se ele não notou antes. Outro guarda-costas revela que hackeou as câmeras e encontrou seu esconderijo. Estupefato com sua eficiência, Ibuki ouve enquanto Sumihiko lhe diz que ele deve estar 100 passos à frente de uma pessoa comum para ser capaz de protegê-la. Sumiko sugere que é melhor neutralizar a ameaça antes que eles ataquem. Joga algumas cartas para os membros e instrui-os a ir. Ibuki pergunta se ele não irá e Sumihiko explica que ele ficará para trás para demonstrar seu ponto. A missão começa e Ibuki se preocupa se é sábio deixar essa tarefa para essas pessoas. Os sequestradores, esperando em seu carro, consideram seu trabalho de 100 milhões de ienes. Um deles sugere se divertir com ela antes de matá-la, mas o líder insiste que devem matá-la amanhã e ordena que eles retornem ao seu esconderijo. Eles dirigem, mas são parados devido a uma construção na estrada. Um trabalhador instrui-os a tomar um desvio, mas eles o ignoram e saem. O trabalhador remove sua máscara, revelando-se como um guarda-costas, Senaka, e relata que há 3 assassinos dentro do carro. Ibuki, assistindo ao monitor, fica atônito e Sumihiko explica que Senaka é um profissional em disfarces, mas se torna tímido e inútil uma vez que seu disfarce é removido. Refletindo sobre seu futuro, Ibuki se sente mal pelo assassino que entra no estacionamento. Seu pneu é furado por um dispositivo e eles saem do carro para inspecionar o pneu. Uma mulher escondida nas proximidades murmura sobre o ambiente úmido e o barulho. Ela murmura seu desejo de amaldiçoar Sumiko. Overearin, ele explica a Ibuki que Toji é uma habilidosa criadora de armadilhas. Ibuki conclui que Sumiko pode ser um pouco um idiota. Toji aparece e o assassino a amaldiçoa. Ela diz a eles para se alegrar, pois não é todos os dias que eles têm a chance de serem derrotados por uma garota do ensino médio. Um assassino puxa uma faca e a ataca. Preocupado, Ibuki é tranquilizado por Sumiko de que Toji é uma mestra em quebrar pessoas. Ela facilmente derrota um deles e Sumiko se vanglória de que nem mesmo 100 pessoas poderiam derrotá-la, notando suas roupas agora sujas. Ela lamenta precisar fazer outra viagem à lavanderia. Os outros 2 assassinos fogem com medo e ela informa Ibuki sobre o assassino que está indo em sua direção. Ele mira neles enquanto os assassinos se perguntam se ela está na mesma linha de trabalho que eles. Eles decidem recuperar seus pertences e tentam sair. A Manoe atira, atingindo a porta como pretendido. No apartamento, 2 guarda-costas já estão esperando. Um assassino comenta que abrir apartamentos com trava automática é chato. Eles consideram ir para fora, mas a porta não se move. Um guarda-costas pede a Manoe que termine o trabalho e ela rapidamente elimina um deles com sua espada. O último assassino tenta escapar pelo balcão e Kishin lembra que eles estão no 10º andar. Ao chegar ao balcão, ele percebe que são os guarda-costas de Ono da escola. Koa aparece e o chuta. Ele pergunta como ela chegou lá e ela revela que subiu. Eles completam sua missão e Ibuki fica sem palavras. Sumiko pergunta se ele agora entende que eles são especialistas com habilidades únicas, formando um baralho de 22 cartas capaz de infinitas estratégias, dependendo da combinação. Sumiko desafia Ibuki a se tornar a 23ª carta. Finalmente, Ibuki compreende que eles não estavam brincando. Eles estão confiantes em suas habilidades e são um verdadeiro negócio. Um hacker informa Sumiko sobre uma disputa na entrada, onde alguns clubes estão lutando pelo terreno. Sumiko diz a eles para ignorar e instrui todos, incluindo Ibuki, a ir para casa. Mas Ibuki já havia saído. Eles o zombam na entrada. Ono aparece e ordena que eles parem. Ela esclarece que não está contra lutar, mas insiste que eles avaliem a situação corretamente, notando que os estudantes estão com medo de ir para casa devido à confusão na entrada.
O líder do clube de beisebol insulta o clube de atletismo, desencadeando uma briga. Os guarda-costas correm para a entrada para evitar que Ono se machuque. O líder tenta atingir alguém com um taco, mas Ono se coloca na frente. Ela fecha os olhos, esperando ser atingida, mas quando os abre, vê Ibuki parado diante dela. Ele diz ao líder que eles têm sido um incômodo por um tempo e ordena que eles saiam. Os Troublemakers fogem com medo e os outros se maravilham com como ele sabia onde ela estaria. Ela agradece a ele por protegê-la e ele, confuso, tenta explicar. Em casa, Ibuki grita, perguntando por que os guarda-costas estão reunidos em sua casa. Eles se desculpam pelo incômodo e o repreendem por sair sozinho. Alguém pergunta como ele sabia que Ono estaria lá e ele responde que ela é apenas esse tipo de pessoa. Eles não entendem e começam a fazer suposições. Ele tenta esclarecer, mas eles o ignoram. Ele recebe uma ligação e se afasta para atendê-la. Eles discutem se Ibuki pode lidar com a tarefa, concluindo que ele não está pronto. Questionando por que o chefe o recrutou, a ligação é do chefe, que espera que Ibuki esteja se saindo bem e pergunta sobre seu trabalho, com a classe 3 do ano 4. Ibuki reclama de ser tratado mal, ao que o chefe expressa satisfação antes de chegar ao ponto. Ele pergunta sobre o progresso de Ibuki e revela o verdadeiro motivo por ter nomeado Ibuki como guarda-costas. Ibuki pergunta se há realmente um traidor que vendeu Ono. O chefe confirma, afirmando que a existência de Ono era conhecida apenas pela classe 3 e que o vazamento começou de lá. Entre os 22, há um traidor que divulgou informações para a gangue e é tarefa de Ibuki descobrir quem é. Há um traidor na classe 3 e é tarefa de Ibuki descobrir sua identidade. Masaito Jingu, o chefe, reflete sobre a gravidade da situação. Ele precisa proteger Ono diante do perigo crescente. Ele espera que não surjam mais complicações. Seus pensamentos são interrompidos quando uma figura emerge, expressando incredulidade de que o chefe tenha mantido a existência de sua filha ilegítima em segredo. O chefe fica chocado, questionando por que essa pessoa retornou ao Japão. A pessoa revela sua intenção de conhecer Ono como herdeira da gangue Jing. Abril chegou ao fim e já se passou um mês desde que Ibuki se tornou seu guarda-costas. Ele tem ganhado experiência através de missões e construiu uma base sólida. Agora, não importa quem ele esteja enfrentando, ele não recuará. Seu trabalho como seu escolta começa novamente. Ela o cumprimenta e expressa que ele está cedo. Ele fica envergonhado e ela menciona que é desde a escola primária que eles não se encontram. Ele se pergunta como ele deve lembrar disso e por que está ficando nervoso. Ele precisa manter a calma porque é o dever do guarda-costas. Enquanto treina, Sumiko informa Ibuki que ele quer que ele saia em um encontro com Ono. Todos ficam chocados e Sumiko explica que Ono planeja estudar na biblioteca amanhã e que vários assassinos estão atrás de sua vida. Ibuki não interferirá no trabalho deles. Eles completarão a missão enquanto ele a mantém ocupada. Se eles forem expostos ou não é problema dele. Ibuki xinga Sumiko por colocá-lo em uma situação difícil, mas resolve ser seu escudo em caso de emergência. Ela está feliz, porque não esperava que ele se juntasse a ela e até pediu a Nai para escolher suas roupas para o dia. Ela espera algo dele e ele fica confuso, respondendo que está tudo bem. Ela sugere que eles vão para a sessão de estudo. Ele tenta se acalmar porque é apenas uma sessão de estudo e não um encontro. Ela informa que vai olhar os livros de casos e ele fica confuso até que ela explica que são transcrições de julgamentos. Ela tem certeza de que ele vai olhar os livros relacionados à construção. As pessoas ficam surpresas em ver um valentão na biblioteca. Ele lembra que ela vai se tornar uma advogada e ela diz a ele para segui-la enquanto ela o leva em um tour. Já faz um tempo desde que ele caminha lado a lado com ela. Ela sobe em uma escada para pegar alguns livros e ele vê algo que não deveria ver. Ele rapidamente se vira, envergonhado. Ele se pergunta se pode lidar com isso e olha para outro lugar, vendo seu colega lidando com um assassino. Sumiko diz a Ibuki que eles implantaram a equipe e estão lutando contra o assassino. Seu trabalho é escoltar Ono. Ono pergunta se algo está errado e ele rapidamente a leva embora. A missão começou e ele não pode se tornar complacente. Ele a leva de um lugar para outro porque estão lutando contra assassinos em todos os lugares.
Ele não sabe como podem se livrar dele sem fazer uma cena. A missão é mais complicada do que ele imaginou. Ibuki bloqueia uma faca com um livro e ela o olha. Ele rapidamente esconde o livro. Ela pergunta sobre isso e ele diz que não é nada especial, apenas algo que ele queria ler. Ele mostra a ela e é um romance erótico, deixando-a atônita. Ela expressa que, se ele não quer estudar, ela também não vai e o acusa de agir estranho. Ele explica que é um grande mal-entendido e diz a ela para parar de o encostar na parede. Ele percebe que cometeu um erro e se pergunta por que seu rosto está ficando vermelho. Ele pede a ela para fechar os olhos, fazendo com que ela fique vermelha. Apesar de sua hesitação, ele insiste e ela concorda. Enquanto isso, os guarda-costas discretamente removem o assassino. Ibuki sente uma onda de vergonha e fadiga. Ela então pergunta o que ele estava tentando fazer, acrescentando que, se ele não estava se sentindo bem, deveria ter apenas dito a ela. Testemunhando isso, Toji xinga Sumiko por confiar em Ibuki com esse papel e questiona sua capacidade. Outro guarda-costas pergunta se ela tem energia para reclamar, então ela deveria ajudá-los. Ela afirma que, não importa quantos assassinos haja, não há um problema para eles. De repente, o assassino de antes aparece, agora percebendo por que não conseguiu chegar à ONU, apesar de enviar todos aqueles assassinos atrás dela. Ele elogia os guarda-costas, mas diz que eles não podem nem agradecer. Ele vai puni-los e pega um rádio, ordenando aos assassinos que matem o público, oferecendo 10 milhões de ienes por pessoa. Ele pergunta o que eles vão fazer, porque, se fizerem um escândalo, ONU vai descobrir e eles devem estar alertas. Toji informa a todos que é uma emergência e Ibuki não sabe o que está acontecendo. O homem aparece, finalmente conhecendo ONU. Ele se apresenta, dizendo que está ali para dizer tanto olá quanto adeus. Embora Ibuki não o reconheça, a aura do homem emite perigo. Ibuki pergunta o que a classe pode estar planejando. ONU, confusa, pergunta como ele sabe seu nome. O homem responde com um sorriso, gelado, dizendo que queria ver seu rosto perfeito pessoalmente e agora acha que seria muito mais satisfatório destruí-lo. Ibuki pergunta se ele é um assassino, mas nota que ele parece diferente. Ele jura não deixá-lo se aproximar dela e se move para atacá-lo. Ele recebe ordens para fugir e levar ONU com ele. Toji informa Ibuki que o nome do homem é Masashika Jingo, o filho legítimo de Masaito Jingo, o que significa que ele é o irmão mais velho de Akabane. Ele é um candidato potencial para ser o herdeiro da gangue e o culpado pelos ataques contra a vida de Akabane. Ele está atrás de sua irmã mais nova e Ibuki percebe que, se ele é o culpado, então ele e o traidor na classe estão conectados. Ele pergunta por que eles não podem pará-lo se sabem tanto. Ela explica que, se ele tiver alguma reclamação, ela ouvirá mais tarde e as pessoas na classe 3-4 pertencem à gangue Jing. Eles podem matar assassinos, mas não podem atacar membros da gangue. Ibuki fica frustrado e pergunta sobre as intenções de Masashika. Ele revela que está ali para se despedir de ONU. Ele mostra um buquê de doces e pergunta o que é. Ele revela que é o tipo de pessoa que valoriza a apresentação. Quando ele quebra o buquê, há um interruptor dentro e, quando ele o pressiona, a bomba que ele plantou na biblioteca detonará e explodirá tudo em pedaços.